Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Você que está aqui pela primeira vez, não se esquece aí de se inscrever, deixar seu like. Você que já é nosso parceiro aí, deixa seu like, deixa um comentário também que é muito importante. Galera, vamos para o vídeo de hoje, que é o seguinte. Aquela velha dúvida, e que está mais forte do que nunca na atualidade. O Windows é tão ruim assim mesmo? Devo trocar por alguma distribuição Linux? E qual distribuição Linux que vai me atender? O que eu posso fazer? Para onde que eu vou correr? A minha máquina não suporta o Windows 11. O Windows 10 recebeu mais um ano de atualizações. Nós vamos comentar também ao longo do vídeo. O que eu faço? O Windows é tão ruim assim mesmo? Por que ele é tão amado e odiado ao mesmo tempo? Então vamos lá, pessoal. Vamos por partes. O Windows é um sistema operacional ruim? Sim e não. Agora confundiu mais ainda, né? Então vamos lá. Quem é mais das antigas, assim como eu, perdão, que veio lá de trás, que ainda mexia com o DOS, que é o precursor do Windows, aquela telinha verde, linhas de comando, tudo verdinho, bonitinho. Depois surgiu as primeiras interfaces gráficas do DOS, que era o Windows. Só que o Windows não era um sistema operacional independente. Ele rodava em cima, ele era a interface gráfica do DOS. Depois de um tempo, foi surgindo as versões realmente operacionais do Windows como um sistema operacional com seu kernel próprio. Tivemos várias versões aí, tanto baseadas em cima do DOS, quanto já com o seu próprio kernel, o kernel do Windows. Windows 3.11, Windows, 95, ME 2007, Vista, Windows 8, Windows 10 e agora o Windows 11. Notadamente, a Microsoft ela tem altos e baixos, né? O Windows 3.1 ou 3.11, 3.x, né, como alguns chamam, é uma das primeiras interfaces gráficas mesmo do Windows. Ele não era ruim, cara. Ele era lento pra caramba, tinha alguns engasgos, tinha vários travamentos, dada a época dele, enfim, mas ele não era tão ruim. Para quem tava o primeiro contato, era o sistema operacional que tinha. Não tinha por onde correr, era só ele que tinha, era com ele que você tinha que aprender e se virar. Depois foram surgindo outras versões do Windows, das mais antigas, realmente a mais estável, a que realmente deixou saudade na galera foi o XP, indiscutivelmente. Teve seus entretantos, teve problemas também, teve problemas com vulnerabilidade, teve problemas de ataque de vírus, eu mesmo tive problema com vírus no XP, mas normal, pontual. A Microsoft não errava tanto. Depois foram vindo outras versões do Windows, o Millennium que foi um desastre astronômico. Depois veio o Vista, que era visualmente muito bonito, mas era uma carroça. Era horrível de você usar o Vista, era simplesmente tenebroso de você conseguir usar o Vista. O Windows 7. O Windows 7, depois do XP, foi a versão indiscutivelmente mais estável. Também teve seus pormenores, teve aí seus problemas pontuais, mas a Microsoft não errava tanto. Ela começou a errar mesmo no 8. No 8 ela começou a errar e errar pesado. Por quê? Ela descobriu uma mina de ouro para ela. O Windows em si, falando hoje, 2026, o Windows não é mais a principal ferramenta, a principal fonte de renda, o principal produto da Microsoft, não é mais. Ele é só mais um produto da Microsoft. Não é mais a prioridade da Microsoft. Não é mais. No 8, ela começou a descobrir, poxa, eu posso ganhar dinheiro não só vendendo o Windows, mas com a famigerada telemetria. A telemetria começou no 8. No 7 era muito discreta, era muito limitada. Quando ela trocou para o 8, ela começou a se expandir. No 10, a telemetria estava quase em tudo. No 11, o 11 ele é 100% telemetria. Então, o que 90% das coisas que você fazia no 10, a Microsoft sabia, 100% do que você faz no 11, a Microsoft sabe. E isso vira dinheiro, isso vira informação, isso vira barganha, isso vira negócio. Por que a Microsoft não bloqueia o seu Windows, né, alternativo? Interessa para ela. Se você pegar vírus com o seu Windows alternativo, aí com seus ativadores, problema seu. A Microsoft não está nem aí, ela não quer nem saber.
Ela quer ver o que você está fazendo na internet e vender essa informação. É isso que ela quer. Se ela quisesse bloquear todos os Windows ativados, alternativos, ela poderia fazer sem problema nenhum. Ela faz isso se você for uma empresa. Ela identificar você como empresa, ela vai atrás de você, ela te processa, inclusive. Se usuário comum, ela poderia bloquear sem problema nenhum. Várias empresas, quando você ativa um produto, quando você coloca ele na internet, ele bloqueia na hora. A Microsoft poderia fazer a mesma coisa com o Windows. Para ela não interessa. Ela quer vender você. Você é o produto. No 10, que é um pouco mais antigo no canal, quando eu tentei migrar do 7 para o 10, eu tive vários problemas com o 10. Então eu migrei com o 10 já tinha 2 anos já no mercado, é que eu migrei de vez para o 10. Aí como para a Microsoft tanto faz como tanto fez, o problema do Windows nunca foi o projeto dele em si. O sistema em si, ele não é ruim. O problema dele é Microsoft. Eu já batendo papo com vários conhecidos, colegas e tal, eu sempre falei, cara, o problema do Windows é a Microsoft. Se o Windows fosse um produto de uma empresa menor, ou fosse um open source, vamos imaginar um Windows, como você vê ele graficamente, com todas as compatibilidades que ele tem, mas com kernel Linux, open source, mantido pela comunidade ou por uma empresa pequena qualquer. Cara, ele seria imbatível, fenomenal. Porque você pega as distribuições Linux, tem seus problemas, todas elas têm seus problemas, mas cara, é muito menos que o Windows. Muito menos que o Windows. Então, ainda mais hoje, o que a Microsoft ganha dinheiro? Azure, a nuvem da Microsoft, venda de serviços, serviços corporativos, agora IA, por isso que a Microsoft quer enfiar IA em você de qualquer jeito, quer que você compre um computador novo de qualquer jeito, colocou uma série de bloqueios no Windows 11 para que você compre um computador, um Copilot Plus PC, porque ela quer vender serviço, ela quer vender você, ela quer ganhar dinheiro com você, é isso que ela quer. Para ela tanto faz se o Windows está rodando bem, se está rodando mal, se está com bug, se não está com bug, sabe? Parece que ele é testado, parece não, ele é testado em máquinas virtuais. Ele é virtualizado, testado e lançado. Ele não é validado, ele é testado e lançado. É simples assim. Aí imagina o seguinte, imagina um sistema operacional. Isso vale, o que eu vou falar agora vale tanto para o Windows quanto para as distribuições Linux. Isso vale para os dois lados da moeda. Imagina um sistema operacional que ele tem que conversar com vários tipos de processadores de várias gerações. Ele tem que conversar com vários tipos de memória RAM, vários chips, várias gerações, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 e vários chips com várias frequências diferentes. Ele tem que fazer tudo isso conversar. Ele tem que entender vários tipos de placas-mães, vários tipos, mas inúmeros tipos de chipsets ao longo das gerações. Desde lá de, vamos pegar a LGA 775, dos Phenom da AMD, do 775 da Intel, até os dias de hoje. Quantos chipsets, quantas placas-mães diferentes, quantas BIOS diferentes ele teve que entender. Isso vale para Windows, isso vale para sistemas Linux, vale para os dois têm que fazer as mesmas coisas. Vários tipos de placas de vídeo, várias gerações, vários fabricantes, várias marcas, AMD, Nvidia, agora a Intel, chips gráficos integrados, tanto da Intel quanto da AMD. O Windows tem que lidar com tudo isso e fazer funcionar até hoje. As distribuições Linux também têm que lidar com tudo isso e fazer funcionar até hoje. Então, se você vê a ideia do sistema em si, ela não é ruim. Você compara com o macOS. O macOS ele é totalmente fechado. Ele é feito pela Apple e a Apple monta a sua máquina. Mesmo quando ela comprava os produtos da Intel, ela validava o processador, ela validava as memórias, ela construía a placa-mãe, tudo isso era validado dentro do ecossistema dela, dentro do macOS dela. Ela construía, ela projetava o hardware e hoje ela projeta 100%.
A linha AMD é 100%, ou seja, todo o pacote é fechado, então ali roda redondinho. Por isso que o Mac ele roda tão mais suave, ele precisa tanto menos de memória, de recursos do que o Windows, e até mesmo do que o Linux. Porque é um sistema 100% fechado. O Windows e Linux, eles têm que entender todo esse sistema que eu falei para vocês. Então a ideia não é ruim. O problema é a Microsoft. A Microsoft é o problema do Windows. Como eu disse, se o Windows fosse de uma empresa pequena ou open source, cara, ele ia ter no mínimo, acho que 90% menos de bugs, de problemas que ele teve até esse momento. Todo mundo sabe que a Microsoft é uma empresa, cara, que ela cresceu fazendo coisas não muito ortodoxas, vamos dizer assim, né? Quem conhece a história, não vamos entrar aqui em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas é uma empresa que ela usou assim de alguns meios não muito ortodoxos para, né, alavancar o que ela é hoje. Tanto que muita gente pergunta hoje, porque eu só vou pro Linux quando o Linux aceitar o pacote Adobe, quando aceitar o After Effects, o Photoshop. Não, cara, não é o Linux que tem que aceitar. É a Adobe que tem que fazer o seu programa rodar em Linux, e ela não vai fazer. Apesar dela ser uma das patrocinadoras da Linux Foundation, ela não vai fazer. Como várias outras empresas não vão fazer. Por contratos comerciais com Microsoft, algumas com Apple e algumas com as duas. Linux é open source. Mesmo que você faça uma versão paga, a grande maioria dos usuários Linux não vão pagar, não vão assinar um pacote Adobe. Porque no mundo open source você tem programas tão bons quanto. Você quer pegar um editor de vídeo gratuito, tão poderoso quanto o After Effects, você pega, por exemplo, o DaVinci Resolve. Ele faz tudo. Até edição de foto lá dentro ele está fazendo agora. Tem a versão gratuita, tem a versão paga para profissionais já mais fazem trabalhos já mais elevados. E aí? Você tem um Kdenlive, que é um editor de vídeo muito poderoso, também open source. Você roda ele em Linux, roda ele em Windows e roda ele no Mac. Só que ele roda melhor, sempre melhor no Linux. Você está entendendo as diferenças? E vários outros você tem editores de fotos, por exemplo. Você pode trabalhar com o Blender você trabalha em todas as plataformas também, só que ele roda muito bem no Linux. Se aprender a trabalhar no Blender, ele é sensacional, só que assim como o DaVinci Resolve, sua máquina tem que ser forte. Para lidar com o Blender, sua máquina tem que ser forte. Aí vamos cair naquela questão, eu troco por Linux ou fico no Windows? Aí é que está a questão. Qual é o seu fluxo de trabalho? O que você precisa? Você tem uma opção no mundo open source? Ou software que você usa para trabalho, para estudo? Tem uma versão para Linux? Tem. Faz uma máquina virtual, vai testando as versões que você mais se adapta. Uma máquina virtual mesmo no seu computador, vai testando. A hora que você encontrar uma que realmente se encaixe naquilo que você precisa, que você consiga lidar com ela muito bem, instala, formata e vai trabalhar, vai se divertir, vai ser feliz. Se você não tem essa opção, não tem o que fazer. Se você precisa, por exemplo, você precisa do pacote Adobe, você usa, você assina o pacote Adobe. Você assina, você precisa dele. O seu trabalho precisa, exige que você use o Adobe. O máximo que você pode fazer é um dual boot. Quando você precisar trabalhar, você usa o Windows. Se você não precisou trabalhar, usa Linux. Mas aí você vai ter dois sistemas operacionais. Para muitas pessoas, não tem problema nenhum. Para outras pessoas é um inconveniente. Pessoas às vezes querem só ligar, usar e acabou. Então você fica entre a cruz e a espada. Feito o fogo e o caldeirão. Não tem muito para onde correr. Por exemplo, você tem uma máquina, como eu já conversei no vídeo dos PCs, no vídeo passado dos PCs, você tem uma máquina que ela suporta, tecnicamente suportaria o Windows 11, só que a Microsoft não libera porque não tem o TPM 2.0, mas você sabe que ela roda o Windows 11.
Você já instalou via Rufus, via linha de comando, você tirando as requisições, você fez com que o Windows 11 rodasse. Mas aquele jogo que você quer, ou aquele programa que você quer, precisa do Secure Boot ou precisa do TPM 2.0. Alguns aplicativos já estão pedindo Secure Boot. E isso vai piorar ao longo do tempo, porque, como eu falei, é aquela coisa não muito ortodoxa da Microsoft, de chegar numa empresa e falar, olha, a gente precisa vender computador novo e precisamos vender chaves de um Windows. Eu preciso de mais gente usando o Windows 11 porque eu quero telemetria. Então assim, coloca como requisito no seu aplicativo aí, no seu software, um TPM 2.0 ou um Secure Boot, um anti-cheat, qualquer coisa. Se você é um jogo um anti-cheat, coloque qualquer coisa aí para que a pessoa seja obrigada a colocar um computador novo com Windows 11 100% ativo para eu poder ver tudo que essa pessoa está fazendo. É aquela coisa que eu te falei não muito ortodoxa da Microsoft. Você tem duas opções. Ou você tenta migrar seu trabalho todo para um software open source, conversar no seu trabalho com o seu cliente, alguma coisa assim, tentar fazer essa migração. Ou não tem jeito, você vai ter que comprar um computador, uma máquina, de acordo com o que, né, o sistema quer que você use. É uma coisa complicada, cara. Tem pessoas que vão, trocam, acabou, não querem nem saber. Tem pessoas que não têm opção. Tem pessoas que a Microsoft colocou assim a espada no peito assim para assim, troca, faça o que eu quero que você faça. Faça, eu estou ordenando, faça. E a pessoa não tem para onde correr. Aí a pessoa se endivida. Nem que a pessoa compre uma máquina básica hoje em dia, como eu falei no vídeo para computadores em 2026, uma máquina básica hoje em dia, decente para você trabalhar, vai gastar 4 mil brincando. Máquina básica, mais decente. Básica, mais decente ali, um processadorzinho 6-core, uma plaquinha de vídeo de entrada, por exemplo, uma 3050, para você conseguir editar um vídeo, alguma coisa, jogar alguma coisinha. 16 GB de memória RAM, um SSD de 1TB. Foi 4 mil e pouco, mais de 4 mil aí brincando, já foi mais de 4 mil aí brincando. Uma placa-mãe aí de entrada, vamos supor, se você pega um Ryzen 5500, uma RTX 3050, 16 GB de RAM, SSD de 1TB, uma fontezinha, um gabinetezinho ali, que tem um fluxo decente, nada de gabinete caro, quer dizer, gabinete na casa dos 200 conto. Uma fonte tem que ser de boa qualidade, porque senão ela ferra todo o teu investimento, então se uma fonte de boa qualidade. Cara, foi aí 4 mil e pouco, brincando. Aí você vai, monitor, teclado, mouse, headset, uma webcam, se você precisar de uma webcam. É 5 conto aí brincando. E que pessoa que não pode dispor disso no momento? Tem uma solução do Kitzium. Tem vários Kitzium aí que você consegue fazer com TPM 2.0. Dá aquela pesquisadinha aí no YouTube, você vai encontrar vários canais ensinando para você reconhecer, comprar e vai até mesmo no AliExpress tem vários vendedores que já indicam, falam, essa placa aqui ela tem suporte a TPM 2.0, você usa o TPM de tal marca e coloca até o link às vezes. Tem vendedor que coloca até o link para você já comprar junto. Aí você consegue habilitar o Secure Boot, TPM 2.0 e vai rodar beleza, só que você vai rodar com kitzinho. Se você não tem preconceito, e não vejo por que ter preconceito, se funciona 100%, cara, se te atende, não tem por que ter preconceito de kitzinho não, meu. Não tem motivo nenhum para você ter preconceito de kitzinho. Se o produto funciona e o produto te atende, não tem por que você ter preconceito. Agora, nada impede, como eu falei, mesmo que você precise do Windows, que você não tenha como trocar, nada te impede de você instalar uma máquina virtual no seu PC e testar distribuições. Quem sabe no futuro, se você puder migrar, você já está familiarizado com vários sistemas. Por exemplo, os mais indicados que eu falo sempre, Zorin OS, Linux Mint, você tem o CaixOS para quem quer jogar, você tem o Bazzite para quem quer jogar, você tem o Pop OS, você tem o próprio Ubuntu, você tem o Fedora, você tem o Debian. Então você tem um universo aí, você pode instalar uma máquina virtual testando, só brincando, só testando, só brincando. Para você reconhecer o que você pode fazer no futuro, o que você não pode fazer, como suas limitações numa eventual migração,
se você não vai ter nenhuma limitação numa eventual migração. Agora, o que é ruim, como eu falei, o problema do Windows nunca foi o Windows em si. Se você pegar o sistema como um todo, se o Windows estiver funcionando na sua máquina 100%, não tiver nenhum bug, você vai ver como ele é um sistema bom, cara. Ele é um bom sistema. O problema dele é a Microsoft. A Microsoft, ela tá se borrando e andando para o Windows. Isso aí desde o Windows 8. Windows 10 teve vários bugs, vários problemas, mas ele está meio que consertado para a Microsoft não põe mais a mão nele, né? Inclusive, como eu falei, ele vai ter para que você não sabe, ele foi estendido novamente até 2027. Então, se você já fez a extensão dele até 2020, até agora 2026, outubro de 2026, você não precisa fazer mais nada. Automaticamente ele já fica validado até 2027. Se você ainda não fez, o que eu recomendo, tem várias opções lá, mas a mais simples de todas, cara, vincula uma conta Microsoft. Só vincula lá uma conta Microsoft no seu Windows, pronto, ali você habilita, acabou. Você tem mais um ano de suporte de segurança, só. Não vai receber nenhuma atualização, nada. Nenhuma novidade, nada. É só atualizações de segurança. Só contra vulnerabilidades e coisas do tipo, só mais nada. Mas é mais um ano aí para você tentar correr atrás do prejuízo, cara. Que infelizmente são empresas que colocam a espada em você assim e falam assim, olha, é isso aqui, acabou. Você não tem opção. Aí você, por exemplo, você um pacote Adobe, beleza, você pode pular para o Mac usa. O pacote Adobe funciona no Mac, vários aplicativos que são exclusivos de Windows também rodam no Mac, não, quer dizer, pagos, né, vamos dizer assim. Rodam no Windows e rodam no Mac. Você pode comprar, mas para comprar um Mac, filho, você monta uma máquina Windows. A não ser que você já tenha essa intenção de realmente mudar de vez. E aí você vai rodar num sistema bem mais estável, com atualizações previsíveis, com um suporte mais decente, entendeu? E se houver algum erro, a empresa é mais rápida, a Apple sempre foi muito mais rápida que a Microsoft para corrigir qualquer bug, qualquer problema que tenha no sistema, eles são muito mais rápidos para corrigir. Mas aí você tem que, né? Sempre a gente esbarra nisso, cara. Enquanto uma máquina Windows você consegue montar uma máquina decente para rodar, na casa dos 5.000, o Mac, cara, pelo menos, o MacBook Air, cara, esse MacBook New aí, né, o New, cara, eu não aconselho para ninguém. A não ser que você vá só navegar na internet. Esse MacBook New, esqueça ele. Se você for navegar na internet, beleza. Se você for trabalhar com ele, cara, vai de MacBook Air. Nem que você compre um usado. Mas vai de MacBook Air. Do M4, M5, vai de MacBook Air. Aí você vai gastar pelo menos, aí se você comprar de importadores, você vai gastar na faixa de uns 10, 12 mil. Mas, como eu falei, você está mudando completamente seu ambiente. Se essa é a sua intenção, beleza. Caso contrário, segue as recomendações que eu passei aqui para você. Vai lá, se você não tem jeito, instala uma máquina virtual, vai testando algumas distribuições Linux. Se sua máquina ela roda o Windows 11, mas não tem os requisitos da Microsoft e os programas que você vai ter que utilizar já vão começar a exigir os requisitos da Microsoft, pensa numa plataformazinha que você vai pagar barato, compra que você pode instalar o TPM 2.0, você vai habilitar o TPM 2.0, vai habilitar o Security Boot, vai subir o Windows 11 com todos os requisitos e vai rodar ele normalmente. Se você precisar fazer isso, partir para um kitzinho com TPM 2.0, como eu falei para você, ele vai te atender, não tenha preconceito. Para com essa bobagem, não tenha preconceito, ele funciona. Atendeu? Te funciona? Vai que vai. Galera, era isso mais pro vídeo de hoje. Não esqueça aí, deixar seu comentário, deixar sua experiência. Se você teve alguma experiência parecida, se você precisou trocar, se você não teve como trocar, você teve que se adaptar. O que você acha disso daí? Se você tem boas experiências com Windows, se você teve péssimas experiências com Windows, se você tem boas experiências com Linux ou com Mac, coloca aí, vamos trocar uma ideia. Isso é bom para a comunidade ver como é que as coisas rodam, como é que as coisas funcionam. E as pessoas vão tendo uma ideia se elas mais compensam, o que não compensa, alguém que teve uma experiência parecida com ela, alguém que não teve. E não se esquece, hein? Se inscreve aí no canal, deixa seu like, põe um comentário,
Se você tá vendo no celular, se aparecer o botãozinho de hype aí, hype o vídeo para nós, entendeu? Tem o link aqui na descrição de Magazine Luiza, de Mercado Livre, de Amazon. Se você precisar comprar qualquer produto aqui, ó, usa meus links aqui que você tá ajudando pra caramba o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!